morte de 17 pessoas no Paraguai foi o estopim para a queda do governo do presidente eleito Fernando Lugo. Sem o apoio sequer da coalizão que o elegeu, Lugo foi afastado com o impeachment pelo parlamento. O vice-presidente Federico Franco assumiu o comando do país. Os países vizinhos não apoiam o novo governo, que inclusive foi penalizado com suspensão política no Mercosul e na Unasul. A nova configuração política paraguaia traz consequências para os cerca de 200 mil brasileiros que vivem naquele país. Quais? É o que você vai ver agora no Brasileiros no Mundo. Esse mesmo oficial, com o Poder Judicial, foi lá tirar, já a terceira vez, os mesmos carpeiros, ele foi fuzilado, né? Então, eu digo assim, foi uma emboscada, mas por quê? Porque eles criaram ódio. Ele saiu de casa, despediu da mulher dele e falou que ele não voltava, né? 15 de junho, 17 pessoas morrem em confronto entre policiais e sem-terras paraguaios, os chamados carpeiros. A cena se desenrola em Curuguati, distrito do departamento de Canindeyú, região fronteiriça com o Brasil. O episódio levou ao impedimento do presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo. Acusado de mau desempenho nas funções, Lugo foi destituído do cargo por maioria esmagadora, tanto na Câmara quanto no Senado, um processo onde só teve 2 horas para a defesa. Um golpe para alguns. Esto fue un golpe con una fachada democrática. Ecuador no se prestará de ninguna manera, ni remotamente, para legitimar algo que es imposible de así hacerlo. No podemos, insisto, conestar patrañas revestidas de formalidad. Olha, eu acho que eu vou protestar. Entraram com um ofício pedindo o afastamento do presidente. 24 horas depois ele estava afastado. Mas não dá para dizer que houve uma substituição democrática, que houve um impeachment. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou o processo de destituição de Lugo e considerou a medida uma ameaça para a democracia e a integração regional. O parlamento paraguaio se defende e diz que os trâmites do impeachment seguiram a lei prevista na Constituição. O processo foi feito conforme a regulamentação, discutida artículo por artículo e aprovado na Câmara de Senadores, que pode estabelecer 6 horas, 6 dias ou 6 meses. De essa maneira, o devido processo que tanto preocupa foi cumprido estrictamente. A crise política paraguaia levou à suspensão do país do Mercosul e da Unasul. Mas para os produtores rurais brasileiros no Paraguai, a reação dos países sul-americanos foi equivocada. Este brasileiro produtor de soja, trigo e milho é vereador numa cidade paraguaia. Ele critica a posição do Brasil. Sempre nós tivemos a mesma resposta dos representantes brasileiros no Paraguai, nos dizendo: vocês vivem no Paraguai, estão sujeitos às regras e às leis paraguaias e nós, como governo brasileiro, não podemos interferir na soberania paraguaia. Hoje, nós estamos aqui em Brasília justamente para pedir para o Congresso brasileiro e a presidente brasileira não interferir nos assuntos internos da soberania paraguaia. Os brasileiros contam que ajudaram a tornar o Paraguai um dos maiores exportadores de grãos do mundo e reclamam de insegurança jurídica, pois com frequência são ameaçados de perder o direito sobre as terras que cultivam, acusados de posse ilegal. Para eles, no governo de Lugo, a insegurança era maior. O ex-presidente tinha o apoio dos carpeiros e prometia a reforma agrária. De primeiro, você não sabia, você deitava, você não sabia como que você ia amanhecer com as suas propriedades.
Em 2012, o governo de Lugo iniciou um levantamento de terras na faixa de fronteira entre Paraguai e Brasil. Animados com a perspectiva de reforma agrária, os camponeses começaram uma onda de invasões que culminou com o episódio de Curuguati. Os brasiguaios se dizem satisfeitos com a ascensão de Frederico Franco ao poder, mas estão preocupados com o isolamento regional do Paraguai. O objetivo da nossa vinda a Brasília é pedir ao governo brasileiro e principalmente provar e comprovar a necessidade que nós temos de dar apoio ao novo governo do Paraguai. No Senado brasileiro, os brasiguaios foram recebidos pela Comissão de Relações Exteriores e obtiveram o apoio de alguns parlamentares. Houve transparência, legalidade e respeito às instituições. Não cabe ao Brasil qualquer represália. Há ainda o receio dos impactos econômicos que a suspensão dos blocos regionais pode causar aos produtores brasileiros no Paraguai. Essa instabilidade econômica deste momento pode gerar sim prejuízo. E que natureza? Por exemplo, um empresário brasileiro, ele está cauteloso em negociar com o Paraguai nesse momento. E o empresário paraguaio da mesma forma. E de qualquer país do Mercosul. E aqui com a gente o professor emérito da Universidade de Brasília, doutor em História pela Universidade de Estrasburgo, na França, Amado Luiz Servo. Professor, como o senhor avalia a situação no Paraguai? Houve mesmo uma ruptura com a ordem democrática, como considerou Itamaraty? Aí deve-se entender realmente uma espécie de divisão entre a direita e a esquerda na América do Sul. É uma interpretação mais de esquerda, digamos, essa ruptura da ordem democrática no Paraguai. Aqui no Brasil também, juristas se manifestaram, a opinião pública se manifestou, contrariamente a isso, que realmente não cabe a nós interpretar a Constituição do Paraguai. Cabe a eles interpretar a sua própria Constituição e, de acordo com o governo e as elites paraguaias, não houve essa ruptura. Então, a questão é bastante controversa. Para o Itamaraty, especialmente para a presidente Dilma Rousseff, houve uma ruptura, mas ela mesmo evita falar em golpe de Estado, por exemplo. Uma ruptura, não se sabe bem exatamente onde ficou o termo da ruptura. Os intérpretes consideram que não houve suficientemente concedido o direito de defesa, exercido o direito de defesa pelo presidente deposto, Fernando Lugo, e artigos da Constituição paraguaia, outros artigos da Constituição paraguaia, são mais claros a tal respeito, que ninguém pode ser sancionado, condenado, etc., sem amplo direito de defesa. Então, teria havido uma ruptura. Veja, a questão é muito sutil, as interpretações devem ser tomadas num contexto paraguaio e num contexto sul-americano. E o senhor acha que faltou diálogo por parte de Fernando Lugo com os produtores rurais no Paraguai? Houve falta de habilidade política para chegar a esse ponto? As causas do ocorrido no Paraguai são complexas, porque a estrutura da sociedade é simples. Há muitos pobres, 40% da população, e muitos proprietários, e poucos proprietários da terra. Há uma concentração muito grande da riqueza em mãos de poucos. E o Estado, as estruturas do poder e do Estado refletem essa estrutura social. Então, Fernando Lugo dialogou com quem? Ou não dialogou com quem? Ele não se relacionava bem com as elites dirigentes, porque Fernando Lugo tinha uma ideia de como o Brasil, como a Argentina, como os países todos da América do Sul implementaram um programa de inclusão social. Ele não conseguiu ir à frente por causa dessa resistência. E o Paraguai apresenta-se como quase o único país da América do Sul que não desenvolve um programa de inclusão social. Então, o Lugo tinha dificuldades, é claro, não tinha canais, digamos. O próprio partido que o elegeu, o Partido Liberal, rompeu com ele.
Então, ele não tinha canais de comunicação, os pobres não estão organizados, ou pouco organizados, só recentemente estão mais organizados. Então, havia muita dificuldade de diálogo entre o presidente do Paraguai e esses pobres, né? Os que estavam aguardando um programa de inclusão social. E os brasiguaios, a maioria deles apoia o novo governo instaurado no Paraguai. Por que o governo de Frederico Franco seria melhor para esses brasileiros? Os paraguaios querem duas coisas, os brasiguaios, né? Eles querem e necessitam de duas coisas. Eles necessitam de segurança e eles estavam com medo. Recentemente, né, os brasiguaios estão com medo pela falta de segurança, pela organização social, por uma certa explosão de violência. Né? Eles necessitam de segurança e necessitam de produtividade ou de rentabilidade para o seu trabalho, né? Que é, sobretudo, a produção da soja e a exportação da soja. E esse novo presidente, que é um presidente mais conservador, né, do que Lugo, ele apresenta, digamos, ele oferece expectativas mais positivas sobre este aspecto, segurança, rentabilidade para os seus negócios. Bom, então esses brasileiros que moram no Paraguai aí há mais de 40 anos se sentem mais seguros com o novo governo, por ser um governo mais conservador. Mas só que depois do impeachment de Fernando Lugo já aconteceram mortes no Paraguai. Existe um risco de uma nova onda de violência no campo ou até de uma militarização do novo governo? É possível, né? Essa possibilidade está aberta, né? Maior agitação social. A questão não está fechada, né? O Paraguai está suspenso, não está excluído do Mercosul, né? Está suspenso, o ordenamento econômico prevalece, aplica-se com relação ao Paraguai. Então, há uma grande instabilidade, há como que um vácuo de poder nesse momento no Paraguai e também na vizinhança, no próprio Mercosul, na própria Unasul. Então, há um vácuo de poder. É possível, né, que uma organização social incremente a violência ou aproveite-se disso para incrementar a violência. Existem organizações um pouco violentas entre a pobreza paraguaia, uma espécie de exército revolucionário, né, que foi criado em 2008, que presumivelmente poderia ter contatos com as Farc na Colômbia. Então, há um risco, sem dúvida, de violência em razão desse vácuo de poder dentro do Paraguai. Certo, professor. Vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a conversar sobre os brasiguaios e a crise política no Paraguai, em instantes. Estamos de volta com Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Você que está nos assistindo, acompanhe a nossa página no Facebook. Anote aí, www.facebook.com/Brasileiros no Mundo EBC, tudo junto. E estamos conversando com o Amado Luiz Servo, professor emérito da Universidade de Brasília, no Departamento de Relações Internacionais, sobre os brasiguaios e a crise política no Paraguai. Agora vamos às dúvidas dos brasileiros que residem no exterior. Vamos ver. Meu nome é Darcy Bortoloso, moro no Paraguai há 35 anos e gostaria de fazer uma pergunta referente ao tema que nós estamos vivendo agora, para economicamente, quanto o Brasil estaria perdendo em negócio econômico com o Paraguai, sendo que seria cortadas as relações comerciais entre Brasil e Paraguai? Darcy, eu acho impossível essa ruptura das relações entre o Brasil e o Paraguai. Por quê? O Paraguai é um grande exportador de soja. Essa soja sai pelo porto do Paranaguá em parte ela é adquirida e reexportada por grandes empresas brasileiras que conhecem os mercados mundiais, que conhecem os caminhos, né, que têm experiência. O Paraguai tem menos experiência, menos grandes empresas. Então, não haveria assim efeitos negativos, né, sobre as relações econômicas entre o Brasil e o Paraguai. E
pode desistir dessa expectativa. Não haverá um corte de relações entre o Brasil e o Paraguai, não. Professor, esse comentário do Darcy é importante. De que forma que a suspensão do Paraguai da Unasul e do Mercosul poderia afetar as economias desses dois países, Paraguai e Brasil, e também os produtores rurais brasileiros que vivem ali no Paraguai? Veja bem, trata-se de uma suspensão de voz e voto apenas. O Paraguai continua sendo membro do Mercosul com as obrigações do ordenamento econômico em vigor. Meu nome é Neversino Barros Cordeiro, sou da região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou há 22 anos no Paraguai. Realmente nós estamos perdidos, não sabemos o que vai acontecer. E tem muitos brasileiros que todo o seu patrimônio está no Paraguai. Esse pessoal de Santa Rita faz mais de 60, 70 anos que estão lá. Hoje já é os netos que estão no Paraguai. Então, esse pessoal está preocupado e quer saber uma posição, que posição tomar a partir desse momento. Ô, Neversino, em primeiro lugar, não se angustie muito. Realmente, as suas palavras refletem um certo grau de desespero diante do que está acontecendo no Paraguai, mas, seja qual for o governo, Frederico Franco, o novo governo eleito no Paraguai, o mesmo Lugo, como procedia, eles têm que cuidar dos produtores, que são os que garantem, né, rentabilidade para as exportações, garantem saldo. Não há um país do mundo que viva, né, sem comércio exterior. Então, vocês e a sua família, né, são tradicionais produtores, são exportadores, vocês se encaixam perfeitamente nos interesses do próprio Paraguai. Primeiro, essa é uma observação, uma questão. Em segundo lugar, não pense jamais, né, que o Brasil irá abandonar os seus imigrados que residem já há décadas no Paraguai. É uma situação, por certo, delicada, seja qual for o governo paraguaio, é uma situação delicada, como eu disse, mas nunca haverá um abandono. Delicada porque não é da tradição da diplomacia brasileira impor a sua vontade, a vontade do governo, do Estado brasileiro sobre estados vizinhos. Não se cogitaria nunca numa intervenção de força, por exemplo, de forma alguma. Entretanto, o Brasil tem uma capacidade, demonstrou isso ao longo do tempo, uma grande capacidade de negociação. E é essa capacidade de negociação, de entendimento político, né, que obtém resultados concretos também. Obrigada, professor Amado Luiz Servo, pela participação aqui no Brasileiros no Mundo. Então, qual é a dica para quem está no Paraguai? É o que você confere agora. Atenção, brasileiros residentes no Paraguai. A Embaixada do Brasil e os consulados brasileiros continuam funcionando normalmente no país. Além da embaixada em Assunção, é possível recorrer a um consulado também na capital paraguaia e a outros 4 consulados que ficam em Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero e em Salto del Guairá. Os consulados estão abertos ao público das 8 da manhã às 2 da tarde. Já a embaixada atende das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Mais informações pelo telefone da Embaixada do Brasil em Assunção, 21 248 4000. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. A gente aguarda a sua participação no programa. Grave seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para o e-mail brasileiros@ebc.com.br. Acompanhe a nossa programação pela internet www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!